Educação à distância, mudando realidades. Estamos aqui para dar início à nossa aula, exatamente. Agora daremos continuidade aqui, já fizemos a apresentação da disciplina e agora vamos para a nossa web aula número 1 aqui de Direito Tributário. Você já me conhece, eu sou a professora Marialva, mas antes de dar início à nossa aula, eu farei a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, estou usando uma roupa preta, composta por uma calça, uma camisa e um terninho na cor preta. Tenho os cabelos loiros. Estou aqui no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica interligados por traços e pontos. À minha esquerda temos também uma parede branca com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância, e logo abaixo está dizendo que muda realidades. É isso mesmo. A educação à distância, ela muda realidades e é um imenso prazer estarmos aqui juntos para caminharmos aqui na nossa aula número 1 de Direito Tributário, onde vamos estudar os conteúdos que podem ser vistos aqui na tela. Vem comigo. Vamos conversar sobre o direito tributário, né, o seu conceito. Vamos falar sobre fontes do direito tributário, o sistema tributário nacional também. Vamos lá? Antes de começar aqui o nosso conteúdo, vocês já me conhecem, eu gosto de fazer a recomendação da nossa bibliografia, tá? Olha só, eu trouxe para vocês aqui a indicação de alguns livros que vocês podem estar acessando na minha biblioteca virtual por meio do Swap, tá? Entra no Swap, acessa Minha Biblioteca e vá lá em busca desses livros aqui. Temos Direito Tributário Essencial, tá? Na sua 8ª edição, do Eduardo Sabag. Temos o livro de Direito Tributário Facilitado, do autor Rafael Novaes, em sua 6ª edição. E eu indico também Direito Tributário da coleção Esquematizado, aqui da edição de 2023, o ano de 2023, é do Roberto Caparrós, tá certo? Não deixe de acompanhar o andamento das nossas aulas com essas obras que estão sendo indicadas para vocês, tá bom? Todo o complemento do nosso roteiro, ali do nosso caderno da disciplina, vocês têm que acessar os livros para dar continuidade na leitura. Ali, no nosso roteiro, nós temos algumas indicações, né? Você vai estar acessando o roteiro da disciplina ou o caderno da disciplina, que vai ter lá uns quadrinhos, onde eu coloquei os links de alguns vídeos para vocês estarem assistindo, que são vídeos referentes aos conteúdos ali daquela unidade e também a indicação dessas referências ali dentro do roteiro da disciplina, tá certo? Voltando aqui para a nossa tela, vamos lá? Temos aqui o direito tributário. Vamos falar sobre o que é o direito tributário, né? O direito tributário, ele detém elevado valor dentro do sistema jurídico, na medida em que se mostra como ramo do direito responsável por estudar a aplicação de normas jurídicas na atividade de arrecadação dos tributos, tá? Que essa arrecadação dos tributos é a principal fonte de receitas públicas, tá? Temos que destacar também a importância do seu estudo, ou seja, a importância do estudo do direito tributário, ela ganha um status de norma jurídica de direito público, tá? Ao aplicar princípios e regras norteadores da vontade coletiva, ou seja, do interesse público, né? Onde tem ali a vontade coletiva, existe um interesse público e esse conteúdo vocês podem também estar ali estudando, voltando um pouco nas nossas recomendações de bibliografia, lá da disciplina de Direito do Estado, onde nós temos alguns conteúdos ali de direito administrativo, tá? No direito tributário, olha só, a receita de direito público utiliza-se da soberania, tá, dos entes políticos em face de interesses privados. E quem são esses entes políticos? Basicamente, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.
Ainda falando sobre o direito tributário, eu posso dizer para você que, assim como as pessoas físicas, as pessoas jurídicas de direito público, né, também necessitam de receitas para a consecução de suas atividades estatais em benefício da coletividade. Logicamente, por quê? Porque as pessoas jurídicas de direito público, elas vão precisar de recursos para a manutenção da coisa pública, não é mesmo? Olha aqui, eu trouxe para você alguns exemplos, como aqui, ó, a limpeza pública, o saneamento básico, contratação em licitação pública, saúde pública e, por que não, também a remuneração de servidores públicos. Então, da mesma forma que as pessoas físicas necessitam de dinheiro para a manutenção das suas casas, as pessoas jurídicas de direito público, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles precisam também desses valores para estar aí fazendo a manutenção da coisa pública dentro desses exemplos que eu acabei de citar. Nesse sentido, a vinculação com o direito tributário dá-se em função da importância do papel dos tributos nessa aquisição de receitas. Ou seja, aqui dentro do direito tributário, a gente vai trabalhar especialmente, né, como que se comporta o direito tributário em relação à aquisição dessas receitas. E é nesse momento que nós faremos uma distinção entre o direito tributário e o direito financeiro. Olha só, quando a gente fala aqui de direito tributário, nós estamos nos referindo à forma pelo qual os entes políticos vão estar ali atuando em relação à cobrança, à arrecadação do dinheiro para manutenção dos cofres públicos, né? Quando nós falamos em direito financeiro, nós estamos falando em algo mais amplo. Por quê? O direito financeiro, ele engloba, inclusive, o direito tributário. Mas o direito financeiro, ele está para o estudo, dentro do ramo jurídico, como o direito que vai estar ali trazendo as regras da execução dos gastos desse dinheiro que foi arrecadado por meio do direito tributário, tá? Basicamente, aqui no direito financeiro, nós vamos estar observando como que, por exemplo, aqui o Poder Executivo faz aqui o planejamento, tá? Para estar aí, de fato, empregando, né, esses recursos que foram adquiridos por meio do direito tributário, tá ok? Então, a gente não pode confundir o que é o direito tributário e o que é o direito financeiro, porque o direito tributário ele é mais específico, onde ele estuda ali diretamente a questão da arrecadação, enquanto o direito financeiro está voltado mais para questões de planejamento, para o direcionamento, ou seja, onde serão empregados os recursos que foram adquiridos por meio das normas aqui do direito tributário, tá ok? E aqui falando em direito público, lembra que eu comentei que o direito tributário ele está dentro do ramo do direito público? Pois bem, olha só. Por quê? Quando a gente fala em direito público, nós percebemos que existe uma certa superioridade existente nas normas de direito público, aplicando os ditames de indisponibilidade de bens públicos, supremacia do interesse público, dentre outros, tá? Quando a gente fala em direito público, significa dizer que o Estado não está em pé de igualdade, com o particular. Quando falamos em normas de direito público, nós sabemos que existe uma hierarquia, onde existe o Estado, aqui, essa figura representada pelo Estado, e aqui o particular, ou seja, existe uma certa hierarquia, tá? Não existe uma relação de igualdade. Quando a gente fala em direito privado, existe relação de igualdade. Aqui no direito particular, nós podemos pensar, por exemplo, aqui no direito civil, onde nós temos regras que colocam duas partes em pé de igualdade. Quando eu faço um contrato aqui, né? Por exemplo, um contrato de locação, né? Eu estou ali, regidos por norma de direito privado,
Por quê? Porque ali tem uma norma entre dois particulares, tá? E quando a gente fala em direito público, eu posso pensar numa determinada hierarquia, numa determinada superioridade, onde nós empregamos normas onde o Estado está se sobrepondo ao interesse particular, porque ele precisa fazer a defesa do interesse público sobre o privado, tá ok? Dando continuidade, vamos falar aqui nas fontes do direito, tá? Tributário, lógico, né? Então, significa dizer que as fontes no direito representam um ponto de origem, tá? Ponto de origem das normas e comandos destinados a regular a sociedade. Ou em linguagem mais técnica, podemos dizer que as fontes são focos ejetores de regras jurídicas, tá? Então, não há dúvida de que a principal fonte das normas tributárias é a nossa própria Constituição Federal. Por quê? Porque lá na nossa CF, vocês vão ver que ela dedicou à matéria, ou seja, ao direito tributário, um título específico que começa lá no artigo 145 e vai até o artigo 162, que cuidam basicamente do sistema tributário nacional, que veremos logo mais, tá? Então, nós precisamos destacar ainda que não é um papel da Constituição Federal criar os tributos, tá? A Constituição Federal apenas ela atribui a competência para que os entes federativos façam a criação desses tributos. E ainda digo mais, quando vocês forem fazer a leitura lá na nossa Constituição Federal, basicamente no título que é destinado ao estudo do direito tributário, vocês vão ver que a Constituição Federal, ela diz que os entes poderão estabelecer os tributos, ou seja, não é obrigado que o faça, tá? Mas se fizer, ela vai ali estar delimitando as regras de competência de cada ente. Então, a nossa Constituição, ela não cria os tributos, mas ela delega a competência para que os entes federativos façam essa criação. E eles só vão fazer se eles quiserem. Se não quiser, não é obrigatório, tá? E ainda, falando das fontes do direito tributário, eu trago aqui para vocês fontes primárias, tá? Quais são essas fontes primárias, né? A própria Constituição Federal é uma fonte, né? A Constituição Federal, mais as emendas constitucionais. Por que essas emendas constitucionais? Porque elas integram o próprio texto constitucional, portanto, é muito tranquilo dizer que a própria Constituição Federal, porque essas emendas estão dentro delas e, portanto, elas passam a ser texto constitucional, tá? Temos também, como fontes primárias, as leis complementares, em regra, as leis ordinárias. Temos também as medidas provisórias, que são ato do Poder Executivo, né? Temos a lei delegada, outro exemplo é o decreto legislativo. Em relação à questão das alíquotas também dos impostos, temos aqui como fontes primárias o próprio Senado Federal e também tratado e convenção internacional, tá? Dito isso, eu posso dizer que lá no artigo 196 do nosso CTN, CTN significa Código Tributário Nacional. Dentro do nosso CTN, lá no artigo 96, diz o seguinte: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, nós podemos ver que a fundamentação dessa nossa questão das fontes primárias está aqui estampada no artigo 96 do nosso Código Tributário Nacional. E aqui vamos falar um pouquinho sobre as fontes secundárias, tá? Ou seja, quando a gente fala de fontes secundárias, a gente pensa ali mais em questões administrativas, não pensamos em questões de legislação, tá? Olha só, nós temos aqui os atos normativos, as decisões, temos os costumes dentro da própria administração pública e convênios também como exemplos, tá? Da onde surgiram essas ações, essas situações aqui que eu acabei de listar para vocês? Temos aqui o artigo 100 do nosso Código Tributário Nacional, que diz o seguinte:
são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos. Aqui, ó, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, né? Percebam, ações ali do decorrer da atividade administrativa, não é dentro da atividade legislativa, tá? As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, aqui nós podemos dizer aqueles tribunais administrativos de tributos estaduais, tá? Que é bem comum dentro das repartições administrativas que cuidam da questão da tributação dos estados, por exemplo, tá? Temos aqui as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, ou seja, práticas reiteradamente nós podemos entender aqui como os costumes, tá? E os convênios que entre si celebrem a União, os estados, o DF e os municípios aqui, os convênios, tá? Então, aí superada essa questão das fontes do direito tributário, vimos aqui as fontes primárias e, em seguida, as fontes secundárias. Fontes primárias, observem o artigo 96 do nosso Código Tributário Nacional e as fontes secundárias, o artigo 100. E aqui, dando continuidade no nosso conteúdo, eu tenho aqui para você o que é tributo. Trouxemos aqui o artigo 3º, tá? Do nosso Código Tributário Nacional, tá? Quando estudamos aqui o direito tributário, nós falamos muito na nossa Constituição Federal e no nosso CTN, tá? O artigo 3º do CTN traz a seguinte redação: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos ver aqui o que significa cada um desses núcleos do artigo 3º do CTN. Quando ele fala que é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ora, se o CTN adota como regra o pagamento por meio de dinheiro, que é moeda, e não aceitaria a entrega de bens ou de prestação de trabalho como formas de quitação, qual seria a utilidade da expressão ou cujo valor nela se possa exprimir, tá? Antes de tudo, eu quero contar para vocês que, com o advento da Lei Complementar 104, lá de 2001, houve um acréscimo do inciso 11, lá no artigo 156 do nosso Código Tributário Nacional, que ele traz a previsão da dação em pagamento de bens imóveis como modalidade para quitação, ou seja, a extinção do crédito tributário, tá? Então, lembrando que ele só aceita em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, temos essa exceção aí da dação em pagamentos por meio de bens imóveis, tá? Que foi ali implementada ali com a nossa Lei Complementar 104 de 2001, tá? Mas quando ele fala ou cujo valor nela se possa exprimir, essa expressão ela foi utilizada lá no nosso Código Tributário Nacional em decorrência de uma conjuntura econômica existente no ano de sua edição, lá em 66, né? O nosso Código Tributário Nacional, ele é lá de 66, tá? Pois o Brasil sofria com graves índices inflacionários que prejudicavam o valor da moeda e ocasionavam diversos transtornos na sociedade. E essa grave inflação também acabava por repercutir na seara tributária, tá? Gerando considerável desatualização de suas prestações que necessitavam da devida atualização. Então, por meio dessa questão inflacionária, que era muito forte lá em 66, o nosso legislador achou por bem colocar ou cujo valor nela se possa exprimir, justamente prevendo essa questão aí da inflação muito recorrente àquela época, e inclusive nos dias atuais, né? Aqui, a gente vai continuar detalhando o artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional, que diz também, né, que tributo como uma prestação compulsória é instituída em lei, tá? Olha só, a caracterização dos tributos como uma prestação compulsória, ela acaba por traduzir a primeira acepção do princípio da legalidade tributária. Percebam, é uma prestação compulsória porque o contribuinte ele não tem a opção de definir se ele vai querer pagar ou não. Ela é compulsória, ela é instituída em lei
Então, uma vez praticado o fato gerador, que já já vocês vão conhecer o que significa essa expressão, aí vocês vão entender por que ela é compulsória. Basicamente, porque você não pode optar se vai querer pagar ou não, esse tributo ele tem que ser pago, tá? Na relação jurídico-tributária, não haverá submissão à vontade das partes, tá? E sim aos imperativos da lei, tá? Externando que seu pagamento não depende da intenção do contribuinte, e sim do interesse da arrecadação para a administração pública. Porque nós temos aqui regras de direito público, onde existe a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Portanto, o contribuinte não pode, a seu bel prazer, né, entender se é obrigatório ou não esse pagamento. Ele tem que fazer porque é instituído em lei. Uma outra situação que traz aqui como núcleo do nosso artigo 3º do CTN é a seguinte expressão: que não constitua sanção por ato ilícito. O que o legislador quer dizer ao trazer essa expressão? Olha só, o dever de pagar tributos decorre da necessidade de manutenção da máquina pública, não é isso? Os tributos são para a manutenção da coisa pública e não pelo cometimento de ilegalidades. Se você cometer alguma ilegalidade, você vai ter que pagar uma multa. E muitas vezes essa multa ela nem é tributária, né? Mas aqui, quando você paga tributo, isso não é uma penalidade, isso é uma obrigação comum, isso é uma obrigação legal. Basicamente, não caracteriza que seja uma sanção. Ocorre que, pelo fato de a carga tributária no Brasil ser um tanto elevada, as pessoas se sentem sancionadas, elas se sentem punidas pelo pagamento de determinados tributos. Mas vocês precisam entender que não existe punição no ato do pagamento do tributo. Existe uma previsão legal, um ato comum do sentido de manutenção dos cofres públicos para a promoção aí do interesse de desenvolvimento nacional, por exemplo, tá? Olha só, o pagamento de tributos não pode ou não deveria ser encarado como uma punição imposta ao particular, mas sim como um sentimento maior de viver em coletividade, né? E colaborar com os gastos da administração pública. Basicamente, não se sinta punido por pagar tributos, tá? Ainda detalhando o artigo 3º do nosso CTN, trazendo aí, olha só, o tributo cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Olha só, o agente de fiscalização, geralmente ali o auditor, né? O agente de fiscalização, né? Tem a fiscalização e tem também o auditor fiscal, são pessoas que trabalham ali diretamente ligadas dentro das secretarias de finanças dos estados, por exemplo, né? Esses servidores, ou, por exemplo, o auditor, ele não terá apenas o poder de realizar a atividade de cobrança dos tributos, mas sim, né, o denominado poder-dever, tá? Sob pena de responder, né, funcionalmente. A gente pode ver isso lá no artigo 142, no parágrafo único lá do Código Tributário Nacional, tá? Ou seja, a atividade de cobrança dos tributos, ela será plenamente vinculada, ou seja, é o oposto de discricionário, tá? Bastando a configuração do fato gerador para que o agente público atue afastando a análise de conveniência ou oportunidade da relação. Quando a gente fala em ato vinculado, significa dizer que o gestor público não tem margem de escolha. Ele tem que fazer exatamente o que a lei está mandando, tá? E quando a gente fala em conveniência ou oportunidade, que são ali relacionados aos atos discricionários, o agente público ele tem ali condições de escolher um limite, tanto para o mínimo quanto para o máximo ali de uma situação que ele quer definir. Nos atos discricionários, dentro da administração pública, também existem uma margem de escolha. A lei, ela dá margem para que o gestor público possa definir. Vou dar um exemplo aqui, tá? É só um exemplo não de tributo, mas para que vocês possam entender o que seria essa margem de escolha. Vamos supor que teve uma fiscalização ali vinculada ao poder de polícia. Poder de polícia administrativa não é o poder da polícia, não confundam,
tá? Vocês vão ver muito poder de polícia lá em taxas. Vamos supor que chegou ali uma fiscalização e verificou que tem um açougue com uma mercadoria muito estragada. E aí ele vai aplicar uma multa ali. A lei, ela vai dar uma margem de conveniência e oportunidade para aquele fiscal definir qual vai ser o valor da multa. Porque a lei vai falar assim, um exemplo, entre 50 e 100 reais, né? Ele vai poder escolher 50 se for a gravidade menor, ele vai poder colocar 60, 70, 80, 90 ou 100 reais, vai depender da gravidade da situação, que ele vai fazer uma análise, né? Ou seja, pelo fato de ele escolher se vai ser 50 ou 100 ou 80 ou 90, isso daí é uma discricionariedade onde a própria lei dá ali aquela conveniência e oportunidade do administrador escolher. Mas aqui, quando a gente fala em atividade plenamente vinculada, significa dizer que se o agente tiver que fazer o lançamento, ele tem que fazer, ele não vai poder escolher não fazer um lançamento, por exemplo, tá? Então, ele não terá o poder de realizar a atividade de cobrança dos tributos, mas sim o denominado poder-dever, tá? Sob pena de responder funcionalmente. Então, são atos vinculados, o agente não tem margem de escolha se vai querer fazer ou não, ele tem que fazer exatamente o que a lei manda, tá? Enquanto os atos discricionários também fazem o que a lei manda, mas existe uma oportunidade e conveniência ali para fazer a escolha. E aqui a gente vai conversar um pouquinho, ainda dentro dessa unidade, sobre o sistema constitucional tributário, tá? Que é o conjunto de princípios e regras que estabelece a ação estatal de instituir tributos, limitar seus poderes e repartir as receitas, tá? Podemos ainda dizer que se trata de um sistema uno, pleno, harmônico e rígido, né? Por que é rígido? Porque nós sabemos que a nossa Constituição Federal, ela é rígida, né, do ponto de vista de algumas classificações constitucionais, né? Por quê? Porque ela não pode ser alterada, né? De qualquer forma, existe um processo mais dificultoso para alteração do texto constitucional. E você pode estar voltando lá na nossa aula de Direito do Estado, basicamente em Direito Constitucional, para dar aí uma relembrada no que seria uma Constituição rígida, tá? Então, o nosso sistema constitucional tributário, ou seja, a parte que determina as questões tributárias dentro da nossa Constituição Federal, ela é o conjunto de princípios e regras que vai estar ali estabelecendo a ação estatal, onde os entes políticos vão poder instituir os tributos, limitar os poderes e repartir as receitas, tá? Então, basicamente, quem faz essas ações é a própria Constituição Federal. E aqui eu trouxe para vocês algumas distinções entre regras e princípios. Lembrando que regras e princípios estão dentro de normas, né? Normas são o gênero, tudo isso aqui são normas, tá? E dentro deles temos as regras e os princípios. Lembrando que as regras, elas são concretas, não há uma flexibilidade das regras, tá? Já os princípios, eles são mais abstratos, né? Eles não definem condutas, mas sim diretrizes para que se alcancem a máxima concretização da norma. Ou seja, quando a gente fala de regras, as regras, por que elas são concretas? Porque eu não posso pegar, por exemplo, um artigo e pegar metade desse artigo, interpretar ele só numa parte, depois pegar a parte de outro artigo, interpretar só outra parte, juntar os dois para estar colocando ali numa análise de um caso concreto. Por quê? Porque se eu fizesse a análise de forma apartada dessas regras e pegando um pedaço de um artigo e um pedaço de outro artigo, eu estaria inovando no ordenamento jurídico. E eu não posso estar fazendo isso porque eu não sou o poder legislativo para fazer. Portanto, quando eu falo que as regras são mais concretas, elas servem para definir condutas, tá? Elas são algo mais o preto no branco, tá? Pega ali as regras, aplica no todo. Já os princípios, não. Os princípios, eles podem ser flexibilizados, você pode, dependendo da situação, da situação concreta, você pode utilizar um princípio, outro princípio,
para estar aí chegando aí na máxima concretização da norma, tá? Então, também essa nossa aula sobre o que são normas, também você pode dar uma olhada lá no nosso conteúdo de Direito do Estado, que é bem importante para que você entenda aqui o sistema constitucional tributário, tá certo? O que é de fato esse sistema? Trouxe aqui um gráfico para vocês, né? Uma organização, um organograma, onde eu trago aqui a Constituição Federal no ápice aqui da nossa cadeia, né? Dentro da nossa Constituição Federal, nós temos o Sistema Tributário Nacional, que vai estar iniciando lá no artigo 145, vai lá até 162, tá? Dentro desse Sistema Tributário Nacional, nós temos 4 temas, onde a nossa Constituição Federal, ela trata de regras de competência, ela traz os princípios constitucionais tributários, ela traz as regras de limitação, né, do poder tributário, aí com os princípios e com as imunidades. E também temos as regras referentes à repartição de receitas, tá? Então, tudo isso, ele é organizado dentro do Sistema Constitucional Tributário, lá do artigo 145 até 162 da nossa Constituição Federal. Dito isso, eu estou te apresentando aqui as referências que foram utilizadas no nosso curso. Quero te convidar para a gente estar caminhando aí para a nossa aula número 2, agora que você já tem uma certa noção aí, né, do que é o direito tributário, né, o que ali o artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional que diz o que são os tributos. Então, eu quero te convidar para a gente caminhar aí para a nossa aula número 2, dando continuidade aqui na nossa disciplina de Direito Tributário. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.